rumo ao Salmo de número 47, para aproveitar a oportunidade de agradecer aos irmãos que às vezes também nos acompanharem pelo site, pelas orações, né, que empenharam aí. Notícias boas chegaram, minha irmã, o bebê está melhor. Então, agradecer, louvar o nome do Senhor por essa misericórdia, essa graça que Ele teve, mesmo sem merecermos. Também pontuar com os irmãos que dia 5 de novembro a gente vai começar o estudo de Mateus 24, né? Nós paramos já tem bastante tempo, estamos agora no livro de Salmos, estamos quase chegando no Salmo 50, né? Que a gente fazia aquela alternância entre o novo e o antigo e paramos ali, ficamos na dispensação do Senhor. Agora dia 5 a gente vai retornar e pretende do dia 5 até o final do ano ficar só realmente Mateus 24 e Mateus 25, né? A gente está querendo como uma direção do Senhor e aí vai ficar direto, né? Parar um pouquinho os Salmos e dar esse avanço. Salmo 47, algumas Bíblias têm esse título, Deus, o Rei da Terra, né? É um mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. A gente vai cada um lendo um, né? Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Deus nos faz vencer os outros povos e nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem ele ama. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Cante, louvem ao Rei, louvem a Deus com as canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Salmo de número 47, parece que a gente... É muito interessante assim, essa leitura, que acho que a gente veio numa sequência, tirando um salmo, né, que fala da questão do noivo e da noiva, a gente veio numa sequência assim de... Até do que o Senhor tem feito, a gente acredita que tem feito com os seus servos nos últimos dias, né? Muitos momentos de... A gente percebe aqui as pessoas que escreveram salmos, muitos momentos estavam encurraladas, né, em alguns momentos abatidas, outros em alguns momentos até entristecidas, momentos de muita diversidade, muita luta, né? E essas pessoas acabavam, inspiradas pelo Espírito Santo, dividindo um pouco como o coração delas estava, como elas aprenderam a ser fiéis a Deus, né? Mesmo em dias tão complicados, né? Mesmo em dia tão complicado, né? E de repente agora o Salmo de número 47 vem assim um coração transbordando de alegria no sentido de louvar o Senhor, né? De agradecer ao Senhor, né? E eu achei isso muito interessante, né? De começar a bater em palma a todos os povos, celebrar a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra, né? Assim, é como fosse um relógio, né? Tem o dia da adversidade, tem os momentos complicados, tem a intervenção do Senhor, né? E de repente a gente olha e começa a entender um pouquinho mais, né? E aí brota esse desejo no coração, né? Da gente louvar, da gente adorar o Senhor. E aí eu lembrei de um texto de Oséias que diz assim, Oséias 6, né? Que me deixou assim bem tocado, né? Que diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará.
fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Eu fiquei pensando assim, esse convite, né, do Espírito Santo, né? Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou. Então assim, tem um processo de Deus na nossa vida que é nos despedaçar. Não há como fugir desse processo, né? Ele diz mais na frente, né? Porque e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará, né? Então assim, Deus é aquele que faz a ferida, é aquele que liga a ferida, né? E logo depois ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu sempre peguei esse texto isolado e entendia da seguinte forma, né? Vamos estar no estudo bíblico, a gente vai estar conhecendo o Senhor, os irmãos, né? Tal, e tudo isso é verdadeiro, é salutar, né? Bom para a nossa vida espiritual. Mas parece que o conhecer e prosseguir o Senhor está ligado ao versículo de cima. A conhecer que Deus fere, e que Deus liga, que Deus despedaça e que Deus sara. Parece que é esse convite que o Espírito Santo está fazendo, na verdade. A conhecer a pessoa de Deus, não só o escrito, a conhecer quem é Deus e como ele se movimenta. Quantas pessoas hoje a gente diz: não, Deus jamais faria isso, Deus jamais faria aquilo, né? Assim, não, Deus, mas você, Marcelo acabou de compartilhar com a gente, né, que ele deixou que o seu, inicialmente unigênito, ficasse 3 dias no centro da terra, no inferno, no pior lugar que algum homem poderia estar, durante 3 dias. O único filho que ele tinha não só desceu da glória e veio para a terra, depois da terra foi às regiões mais profundas, foi no coração do inferno, e depois ao 3º dia, como diz aqui, né, fazendo até uma ligação, né, uma alusão, 3º dia ele ressuscitou. A gente pula os 3 dias, a gente fala da morte, fica nessa situação, fala da ressurreição, amém, glória a Deus, mas e o tempo entre a morte e a ressurreição? E esse tempo, porque a gente hoje em dia quase que morre já pedindo para, tipo, um mergulho já ressuscitar do outro lado, né? Quase como a gente realmente se batiza. Bum, bum. Tipo assim, eu vou abaixar aqui, mas não vai faltar ar, entendeu? Mas não é assim. Pensando assim, existiu 3 dias, o Senhor ficou lá. O corpo dele estava ali, né? E ele estava lá. Então eu fico pensando assim, esse tempo é realmente, por isso é necessário que a gente tenha fé, né? A gente conseguir entender o Senhor e compreender. Às vezes a gente está morto e tem um tempozinho que ainda vai, o Espírito vai vir, daquela morte vai gerar vida. Lembrei também de Jonas, né, que ficou 3 dias dentro do peixe. Podia ser um, né? Sofrimento muito grande, né? Podia ser meio-dia, né? Um dia, 3 dias, assim. Que tempo é esse que Deus deixa o homem no escuro, né? Que tempo é esse que ele, por mais fiel que esse homem ouça, Deus não vai mudar o seu tempo. Deus vai atender aquela oração do servo dele fiel, mas no tempo dele. Não importa o quanto aquela pessoa esteja desesperada, sofrendo. Não importa. Não importa. Não importa. Nem o próprio filho poupou. Nem o próprio filho ele poupou, né? Mas o entregou a uma morte demasiadamente vergonhosa numa cruz, né? Então assim, tem a morte, já é terrível, né? A gente já corre da morte. Imagina do tempo em que a gente fica, que essa morte é consolidada na gente, né?
até que venha a ressurreição. Então, assim, é um processo, quando eu li esse texto aqui, é um processo de despedaçar. Ao meu ver, é despedaçar. Cara, como Deus despedaçar, sabe, os conceitos. Eu, pelo menos assim, estou numa fase que eu penso no conceito de felicidade, conceito de alegria, de prazer, conceito do que é uma vida alegre, certa, sabe? Ou o que é bom ter, o que é não bom ter na vida, o que vai te fazer diferença ou não, né? É um processo onde é o próprio Deus despedaçando, né? Como fez aqui com Israel, fez aqui com o povo, fez também com os seus discípulos, né? Se parar bem, 3 anos foi para quê? Não foi só para ensinar a expulsar demônio e fazer milagre. Foi para despedaçar os caras. A mesma palavra que edifica o homem interior é a mesma que destrói o homem exterior. Não tem como. Aquela palavra me edificou interiormente. Beleza, mas edificou interiormente. Mas por fora, amigo, ela está rasgando. Né? Aquela questão da fé. Enquanto não, eu creio que Deus ali trabalhou ali, eu creio aqui, o Deus está fazendo isso, eu orei, beleza. E quando a minha fé começa a deixar minha segunda-feira horrível? E quando a minha fé começa a me comprometer no dia da semana e começa a me puxar, porra, aí é que é a fé. Aí é que é a fé. Aí tu tem que fazer uma reformulação toda geral da sua vida para se readequar, né, a essa fé, porque senão você vai ter todas as segunda-feiras vai se ruim. Todas. Enquanto você, porque a vida ela tá aqui dentro e ela quer desabrochar, sabe? Então ela por si só ela vai fazer isso. Agora, ou ela vai levar tempo, porque essa casca exterior nossa coíbe essa vida, mas ela vai, não tem jeito. Mas a casca é dura, mas ela vai. Ou então essa casca vai se abrir e você vai ver que você vai readequar tudo isso para essa fé, sabe? E aí vai se tornar mais fácil. Assim, mais fácil que eu digo no sentido de mais proveitoso, mais proveitoso. Entende? Ou a gente vai ficar lutando com essa vida. Mas não, ela tá aqui, mas deixa eu tocar minha vida antes. Não vou ser também fanático, não, tem muita gente que fala isso. Ah, evangelho não é pra eu ficar também habitolado, não sei o que é. Mas vou saber aquele que tá habitolado, meu querido. Porque a vida tá ali dentro, ela vai sair pra fora, não tem jeito. E meu querido, agora mesmo a gente tá acompanhando um caso assim de uma irmã, né? Tá lá, ela não pode fazer nada, a vida tá ali dentro. A pessoa luta contra a vida. Aí fica naquela, não, mas eu sou livre, eu sou. Tudo bem, você é livre. Tranquilo, a vida tá. E aí você vê toda hora a pessoa. Irmão, é só você ceder pra vida. Cede pra vida e fica mais proveitoso. Temos que ceder pra vida, irmão. A nossa. Sabe, a gente viu a vida, irmão. Viu a luz. Precisamos ceder pra ela. Deixar ela, irmão. Deixar ela com. No outro dia a gente saiu de casa. Eu saí de casa com tudo planejado que eu ia fazer, né? Mas na hora você ouvindo assim, uma bagunça. Mas eu falo isso bagunça, né? Bagunça é assim, bagunça é o meu plano, o plano dele já tava. Mas o Senhor readequou tudo, fez do jeito dele, rapaz. Aí pra eu entender um negócio desse. Ficou ruim pra mim. Aí Deus falou assim, deixa a minha vida conduzir. Mas aqui eu vi aquela voz clara assim, Senhor, deixa a minha vida conduzir. Falei, Senhor, tá bom, Senhor. Eu falei assim, vai sim, sabe? Porque, irmão, a vida de Deus, essa vida que tá aqui dentro, ela, irmão, ela vai ser expulsada, não tem jeito, ela vai pra fora. Mas o processo, às vezes, fica aquele processo de remonta, mas precisamos ceder para essa vida, irmão. Porque ainda mais no momento que estamos vivendo, sabe? Uma rendição, né? Uma rendição. Rendição, irmão. É uma rendição, é olhar pro Senhor, irmão. Todos os teus conceitos, as tuas ideologias. Não, a casa de Deus não pode ter ideologia do homem. A casa de Deus só tem uma ideologia do Filho. Sabe? Só do Filho.
Aquilo que você pensa, não, mas eu estou ali, reunindo ali com o Alexandre, com os irmãos ali, mas está errado isso, está certo aquilo, está não. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor falou para não comer. Aí cada um quer ter uma forma do seu jeito. Cada um quer o seu jeito na casa de Deus. E, irmão, já pensou se a casa de Deus, se a Nova Jerusalém tivesse uma ideologia minha, uma do Rafael, uma do Alexandre, isso é Babilônia, não é Nova Jerusalém. Babilônia era assim, tinha Deus para todo mundo. Tinha quantos deuses, Rafael? Há muitos, né? Para todo mundo tinha um macaco, tinha um cavalo, tinha você quer. Ah, você quer esse? Tá bom, vamos botar esse. É a casa de todo mundo, meu querido, é a casa da mãe Joana. A gosto de freguês. Ai, irmão, mas a casa de Deus só tem um altar. A seu filho. Só tem ele. Só tem ele lá no trono. Só ele, irmão. Só ele é digno de toda adoração. E aí, irmão, joga nosso conceito tudo por fora. Quando a gente chegar para estar junto com algum irmão, não vai ter conceito nenhum. Qual é o teu conceito, Cristo? E aí, irmão? Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, irmão. Tamo junto. Estamos aí. Aí a essência é uma só. O apoio de sustentação é só um. As muletas caíram, irmão. A gente ficou manco. Estamos caindo no chão. Joga as muletas fora, irmão. Ah, não, mas eu tenho um plano que eu vou fazer isso. Deus tem uma promessa pra mim nisso. Irmão, joga tudo isso fora, joga essa muleta pra lá. Joga a muleta pra lá, meu querido. Que o Senhor vai derrubar ela. Não tem jeito. Tá parado. Aonde tá a muleta? Tira. O Senhor é o nosso apoio, irmão. Só Ele. Só Ele é o nosso apoio. Sabe? E se Ele não for o nosso apoio, Ele vai mostrar pra gente que Ele tem que ser o nosso apoio. Custe o que custar para nós. Ele vai nos mostrar, irmão, que Ele tem que ser o nosso apoio. Por isso Ele se deu, se entregou. Sabe? Ele é o Altíssimo, como diz aqui. Por isso que a gente vai aplaudir com as mãos, todos os povos, vai cantar a Deus com voz de triunfo. Que Ele, só Ele, irmão. Só Ele é digno de exaltação, adoração. Sabe? Só Ele, irmão. Olha que trabalho, foi o trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Que trabalho. Irmãos, quanta ideologia nós temos de vida, irmãos. Sabe? Já pensou nós andarmos por esse mundo, irmãos? Sabe? Sem uma ideologia real, mas só uma ideologia metafórica, que é a nossa ideologia, não é uma ideologia metafórica, sem realidade. Ela é uma ideologia tão suja. Mas agora não, podemos andar olhando para o Senhor, irmão. Ah, irmão, podemos andar olhando para Ele. Sabe? Que ideologia o Senhor tem, irmão. Que perfeição, que plano eterno e perfeito é o Senhor. Sabe? Irmãos, nós podemos utilizar isso para toda a situação. Ah, não, tudo bem, isso aí a gente só vai usar quando a gente estiver falando da Bíblia. Quando for do meu trabalho, não vou usar isso não. Ah, irmão, você está jogando fora algo que é tão precioso. Você vai usar no trabalho como ferramenta preciosa. Sabe? E aí quando você usa nas situações mais absurdas, que você acha que você não pode usar e você usa, aí você realmente vê como o trabalho da cruz foi perfeito. Porque a gente usar isso aqui no estudo é muito bom, somos edificados. Mas se a gente não aplicar isso no nosso dia a dia, nós não vamos conseguir desfrutar da realidade, entende? E não vamos ser atraídos. Sabe? Vamos só absorvendo informação.
Mas quando a gente aplica é diferente, né, Rafa? É diferente, irmão. Quando a gente aplica isso no dia a dia, no antídoto, vendo o Senhor, irmão. É no trabalho, o Senhor. É nessa circunstância, o Senhor. Irmão, se a gente ainda não consegue ver, temos que pedir ajuda ao Espírito Santo, irmãos, para reconhecer o seu trabalho perfeito na cruz. Porque você acha que o trabalho do Senhor só foi para a gente se reunir no dia de domingo para louvar? Não. O trabalho do Senhor não foi só para isso não, irmão. O trabalho do Senhor foi para quando você acordar de manhã e sentir a graça dele, irmão, no amanhecer, no pão com manteiga que você come logo pela manhã, no café que você faz, e você fala assim, Senhor, sabe? E você olhar o Senhor, você fala assim, Senhor, não é que você vai ficar o tempo todo orando para acontecer. Não, irmão, não é isso. Pedimos ajuda ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos mostra. Para a gente desfrutar dessa vida o tempo todo. Porque esse é o mistério que teve oculto dentre os séculos, que agora é manifesto para nós. Entende? Por isso que ele falou para aqueles gregos, né, que pediu a Filipe, apresenta-nos o Senhor. Filipe não. Aí ele foi lá. Aí o Senhor falou uma palavra que... Mas ó, fala para eles que se o grão de trigo, né, acho que foi essa passagem, não caindo na terra, não morrer, fica ele só. Olha essa loucura. Mas o Senhor não queria... Os gregos só queriam conhecer o Senhor, mas eles queriam conhecer aquele Senhor humano, irmão. Mas o Senhor queria se despedaçar para nós. Falar assim, eu estou em todo tempo, em todo lugar, esperando vocês para comunhão. Ah, sabe? É isso que o Senhor quer. O Senhor quer isso, irmão. Ele é um Deus de comunhão, né? E aí a gente vai aplaudir, vai ver que Ele é muito digno de tudo. Sabe? Ah, irmãos, como o Senhor é maravilhoso. Eu lembrei também assim nesse momento, né, como é que as coisas, esse processo de conhecer o Senhor, né, de despedaçar e sarar, e ferir, ligar, né, como o Senhor deixa na palavra tantos exemplos que nos ajudam a entender essa realidade que a Paula falou, né? Não aquela que a gente idealiza, não aquela que a religião coloca, né? Eu fiquei, acho que foi ontem, eu estava passando com algum irmão, fiquei pensando assim, irmão, se imagina se a gente vivesse naquele tempo lá de Isaac, fosse alguém próximo, né? Você imagina assim, olhando pelo natural, né? O menino tem uma promessa na vida dele, ainda nessa questão da promessa, né? Assim, que daquela semente Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Olha a promessa que pesava sobre a vida de Isaac. Tem misericórdia. Ele já tipificando o próprio Cristo, carregando aquela madeira ainda novo, vendo o pai dele levantar um punhal para ele, vendo a providência, sabe? Chegando na maioridade, vendo o Espírito Santo assim, confirmando lá no mordomo que ela queria ser esposa dele, né? Aquela coisa firmada em Deus, né? E ele chega, ele conhece naquele momento a esposa dele chegando, e a princípio a gente vai olhando o início da vida e ele fala assim, caramba, mano, é show, agora é só daí pra... Como essas coisas acontecem nesse momento por causa da nossa maturidade, e as outras têm que acontecer depois. Só que então por que essa pessoa que tem tudo isso de repente fica cega? Por quê? Uma pessoa que tem uma promessa dessa substância não enxerga, é poupada de ver a face da mulher que ele ama e dos filhos que ele ama. Como é que pode então uma pessoa que recebeu tal privilégio, o tempo todo colocando Isaac e Cristo, que teve um pai que se chamou Abraão, pai da fé, um amigo de Deus,
Um menino que em casa via Deus chegar e visitar o pai dele, meu irmão. Sem religião nenhuma, pensa nisso só nessa hora. E agora esse cara não pode ver, cara. E esse cara que tem Deus, tem promessa, tem tudo, o cara é enganado pelo filho, meu irmão. O cara é enganado pelo filho dentro da casa dele, meu irmão. Então, humanamente, você pode falar assim, cadê esse Deus, então? Cadê essas questões? A religião não vai explicar isso. O moldezinho de hoje não vai conseguir explicar isso. Vai tentar dar alguma coisa, não vai. O cara vai olhar e falar assim, não é possível, não, mas não foi bem assim. Não, foi assim mesmo. Enganou o pai. Nós, assim, ser humano, temos a insatisfação muito aflorada. Na realidade, você vê até o salmista como um exemplo aqui de alguém que está satisfeito com o Senhor, está alegre com o Senhor, apesar de ter escrito esse salmo em cativeiro. Mas você vê alguém que está feliz. Esse mistério, eu vou te ser sincero, eu não consigo viver essa realidade. É muito difícil. É muito difícil. Você está passando, você se satisfazer em Deus completamente. Você ali, quando Eucana virou para Ana, eu não te valho mais do que 10 filhos, né? O desejo do coração dela era um filho. Pensou Deus falar para você, eu não te valho mais do que você, por exemplo, você quer uma vida profissional de sucesso, eu não te valho mais do que uma vida profissional de sucesso. Entendeu? Não, Senhor. Eu sinto muito, mas não vale. Então, há uma coisa aqui que eu preciso, tiro por mim, não posso responder por ninguém. Uma coisa que eu preciso, né, é essa satisfação, Senhor. Essa alegria, entendeu? Essa coisa interna, né? Que a busca, né? Não vou dizer que eu já não vivi isso, né? No início, quando eu buscava muito, vivia na igreja, eu tinha uma comunhão muito intensa com Deus, então eu era mais satisfeito com o Senhor. Alegria, tem um ditado que diz assim, um texto que fala, esse foi o dia que o Senhor nos deu, né? Alegremos e nos regozijemos nele. Que são pessoas que enxergam o Senhor, então, tá bom. Eu estava dentro do carro com um amigo, né? Ele tava, mãe, você vai vir para Jacarepaguá, você vai comprar a sua casa? Pô, minha casa está lá no céu, já está paga, comprada. O cara não consegue ver a realidade como um problema. Pô, tem que vir para Jacaré, eu tenho que comprar uma casa, Pô, ele tem que fazer tudo isso, mas pô, o coração dele tá na glória, meu. Tá vivendo aqui com o coração na glória. Então eu vejo que, tirando por mim, nós precisamos, entendeu, Rafa? Assim, a gente tem essa deficiência. Precisamos, e eu acredito que isso que você falou, a gente está ligado ao Oséias 6. Prossigamos e conheçamos. Ele faz a ferida e ele cura. O difícil para Ana era entender que quem feriu ela foi Deus. Justamente. Foi Deus, parceiro. Sabe quem me colocou nessa situação? Deus. Sabe quem te colocou nessa situação? Deus. Por isso, eu prossigar e conhecer o Senhor, é o que o Espírito estava falando. Irmãos, vocês acham que Deus vai vir sarar vocês, mas foi Ele que feriu, parceiro. Vocês estão achando que Ele vai restaurar? Foi Ele que despedaçou vocês. Aquela mulher estava despedaçada aos pés de Eli, cara. Aquela mulher estava bêbada de sofrimento. E quem encheu o cálice dela foi o Deus vivo. De dor, né? De dor. Isso que quando você conhece, é o que você falou. Quando você conhece isso, quando isso está dentro de você, meu irmão, aí acabou. Aí vem a exteriorização desse conhecimento, o cântico de Ana. Porque eu sei que o Senhor levanta e abate, porque o Senhor dá vida, o Senhor faz morrer, porque o Senhor pega a mãe de muitas filhas, ela termina sozinha, mas o Senhor pega a Esther e dá muitos filhos para ela. Olha só! De onde veio isso? Do cálice de sofrimento que ela tomou da mão do Deus vivo. Cara, isso que é louco demais. Por isso Paulo entendeu isso e falou assim, cara, eu tenho que beber essa parada. É como se estivesse falando isso, eu tenho que beber essa parada. Eu tenho que beber, não tem outro jeito, não tem outro caminho.
Eu vou isso, eu vou aquilo. Jesus falou assim, vocês podem beber desse cálice? Então, para vocês viverem isso, né? Para vocês viverem essa realidade aí, ó, o Xande colocou, você vai ter que beber esse cálice. Senão você não vai viver essa realidade. Não vai ter como. Você não vai discernir isso, não é você vai ficar eternamente, como você colocou, eu, Rafa, vou ficar eternamente satisfeito porque eu vou achar que podia estar melhor do que está. Mas não está melhor do que está porque Deus designou que estivesse assim. Olha que eu entendo isso, não fique em paz, pô. Não dá para estar melhor. Rafael, dá para estar melhor? Não, não dá para estar melhor porque Deus colocou essa situação. Aí vem a paz. Então o que eu vou desejar estar melhor do que está? Não tem. A situação que tem que passar é essa, é agora. Tem 3 km por andar de terra. Não adianta eu orar, Deus me translada para lá. Deus vai fazer eu andar os 3 km até lá. Aí está o mistério. Aí é difícil? Ele falou, um processo de mortificação difícil, que só o Espírito Santo vai nos ajudar. Aí o caso de Isaac que eu estava contando, o cara fica cego. O moleque ele ama, então trama. O cara perde os 2 filhos no mesmo dia. O filho mais velho que ele gostava, queria abençoar, pega as mulheres de terra estranha que o seu pai Abraão falou que não poderia ter feito isso. Jacó foge, volta para o lugar onde Isaac sabia que não podia voltar para aquela terra. Havia uma direção. Você imagina a cabeça do cara agora. Confusão. Imagina a confusão dentro de casa. Agora tira de Gênesis, põe uma cabana aqui e fala assim, meu irmão, caiu a cabana, parceiro. Caiu a cabana, os filhos foram embora, isso, não sei o que, para uma confusão para o homem. Para o homem. Para Deus, ele estava extraindo o melhor de cada um. Estava tratando Rebeca profundamente o seu caráter. Estava mostrando a Isaac que Deus pode fazer o homem enxergar muito mais do que ele pensa. Estava preparando o tratamento que ele tinha na vida de Jacó. Levando ele para a escola que ele precisava aprender, para que aquela aliança pudesse se firmar sobre a vida dele também. No fundo, para Deus, está tudo certo. É assim mesmo. Nego gemendo, nego chorando, nego pedindo para Deus botar a mão. Ele falou assim, mas é isso. Mas no fundo é isso. Quando você pega no final a vida de Jacó, depois de toda essa situação, e olha, ainda fica manco, perde a mulher que ele mais ama, é enganado, trabalha 14 anos, 6 anos é extorquido. Mas que vida do homem de Deus é essa? Você parar para pensar o tamanho da promessa sobre os ombros de Jacó também. No final você pega o cara e vê o cara o quê? Profetizando sobre toda a vida dos seus filhos. Cara, olhando e vendo tudo, mas vendo assim muitas gerações depois, muitas, até o próprio Cristo. Aí olha a condição que Deus leva o homem depois que ele despedaça, aí ele sara, depois que ele fere, aí ele liga. Então assim, se eu fico pensando isso pra mim mesmo, se me faltar essa compreensão, eu não vou me render, eu vou lutar. Como Deus quisesse ferir, eu vou tentar fugir. Ele vai querer despedaçar, eu vou tentar correr. Igual quando eu vou atrás da Sarinha com a vara e ela vai fugindo. Fugindo da correção, fugindo da disciplina, fugindo da maturidade, fugindo de encarar e assumir as coisas que realmente ela fez. E no fundo eu não sou nada diferente. Mas na verdade não diz lá em Hebreus que a disciplina por um momento parece ruim, mas depois produz frutos pacíficos de justiça? A morte trazendo vida. Olha a vergonha trazendo honra. É uma coisa muito difícil de entender. Quando Deus trabalha, ele fala assim, você quer ser alegre? Eu vou trazer a tristeza. Você quer ser honrado, filho? Eu vou trazer a humilhação. Você quer desfrutar da comunhão? Eu vou te atravessar na solidão. Eu vou te ferir e vou te ligar. Eu vou te despedaçar, mas eu vou te sarar. Vai ficar perfeito. Vai ficar igual. Vai ficar o Senhor ali, o Senhor introduzindo o caráter dele ali, entendeu? Só que se a gente recebe outra doutrina, como Paulo fala, a gente não consegue entender o processo. A gente fica a vida toda choramingando. A vida toda chorando. Meu Deus, aconteceu isso comigo. Meu Deus, eu acho que eu não merecia isso. Meu Deus. Não. Às vezes sem resposta.
a descendência deles é assim, né? José também é uma coisa terrível. O cara tem um sonho, o cara tem a direção, o cara já tem o privilégio do pai, já tem uma honra dentro da casa, já tem uma túnica, já é usado, né? Você não vê tanta espiritualidade assim nos irmãos aparentes, pelo menos ele já tem sonho, ele já... Deus mostra o sonho e tal, como fosse um cara que, pô, né? Deus está usando. Qual é o natural quando a gente pensa assim, Deus está nos usando? É que Deus vai nos usar mais. Aí você quer ser usado mais? Então eu vou parar de te usar. Vou te colocar na sombra, onde ninguém vê. Vou fazer com que as obras que saiam da sua vida sejam dadas a outro, em nome de outro, para que ninguém saiba isso que foi feito, e que para que isso em muito, muito secreto possa produzir um fruto bem agradável para mim. Pô, tu imagina a gente no Adão que tá doido para fazer a coisa cumprir e ganhar alma para chegar lá que eu não tô de mão vazia. É crise, é bater com a cara no muro na Scania 180 km por hora. O que, cara? Mas, Senhor, a única coisa que eu quero é que tu abençoe o ministério, Senhor. Tudo bem, quer que eu abençoe? Você quer que eu abençoe? Tudo bem. Só que aí o caminho que esse Deus toma, o caminho, tá tirando o povo do deserto, o caminho é aquele? Tranquilo para chegar? Não é. Não é. Você me lembrou uma passagem que eu falei para vocês. Está lá em João 16, 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Pois é. Mas a obra assim, Cada inicial, hora né? O mundo está se alegrando e você está arrebentado. Né? E O mundo tá arrebentado e tá se a vossa alegrando. alegria ninguém poderá tirar. Esse texto está onde? Você viu? João 16. É João 16, 20. Assim, no fundo, quando a gente compreende um pouco esse processo, esse martelo na mão de Deus, né? Essa talhadeira, esse processo de quebrantamento, né, como o Paulo falou, é o perfume que não sai a tampa, então você tem que quebrar, né? Porque a gente tem que quebrar o frasco, aquilo que o próprio Senhor falou, você tem que quebrar a casca, porque a vida da semente está lá dentro. Se a casca não romper, aquela vida não sai, não gera fruto, né? Assim, o tempo todo Deus tentando o quê? Quebrar a gente. Esse processo de quebrantamento mesmo. Você fala assim, pô, mas por que Jesus não tinha casa para ficar, não tinha onde descansar a cabeça dele? Lá em Jerusalém o negócio pegava mesmo, que era brabo, aquele desgaste espiritual com os fariseus. Pô, a única casa que ele se sentia assim mais à vontade era onde? A de Maria, né? A de Marta, né? Pô, então por que nessa única casa ele deixa Lázaro morrer, pô? Na nossa justiça morre o fariseu que está lá no outro lado, parceiro, que está vendendo, ganhando dinheiro para as coisas de Deus. A morte de Deus é para aqueles que o amam. É bem diferente do que a gente imagina. O privilégio da morte é para aqueles que o amam. A cruz não é um castigo. A cruz é um privilégio. Ela é um privilégio. Ele falou assim, se alguém tem que morrer o meu melhor amigo. Se alguém vai ficar doente e vai ficar sem solução, tem que ser o mais chegado. Cara, mas é assim, às vezes eu chacoalho a minha cabeça quase que quando estou assim em oração para tentar entender isso, porque ao meu ver não é justo que sofra aquele que não quer, que sofra aquele que não busca, que sofra aquele que não jejua, que sofra, como o Xande está falando, aquele que não é fiel.
Não lá a minha irmã que está jogando a vida dela aos pés do Senhor. Essa é a minha justiça. Essa é a forma como eu pondero as coisas. Mas diante do Senhor, Paulo falou assim, poxa, que privilégio eu tive de completar as aflições de Cristo. Se tem alguém, então tem que ser o mais fiel. Se tem alguém para ficar à beira da morte, então tem que ser aquele que me ama, que gosta de ficar comigo sozinho no lugar secreto. Por isso que a pessoa fala assim, às vezes quando ela está tentando no coração sinceramente buscar Deus, mas está sendo varrida de problema, ela fala assim, eu não consigo entender. Quanto mais eu me aproximo e mais me torno amigo dele, pior a vida fica. Claro, você é um privilegiado. A gente tentando um ditado, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Não é? Brincadeira. Os recém-convertidos falando isso, né? Você pega, então, aí você olha a vida desses homens que foram amigos de Deus mesmo. Você fala assim, caramba. Eles ficaram sem amuleto. Sem nada, assim. E no fim, eles acabavam tendo tudo, que era o Senhor. Foi o que o Xande falou, então, vamos ler aqui, vamos louvar, vamos cantar, tá na cadeia, chibatada nas costas, tá não sei o que aqui. Tá numa realidade que, sinceramente, não alcancei. Apenas aquela coisa como um espelho, assim, você vê que deve ser por ali que você tem que ir, né? Você é empurrado para ir por ali, mais ou menos assim, mas ainda dá medo de ir por ali. Ainda dá um pouco de insegurança de ir por ali, né? Então, eu fico pensando assim, prossigamos e conheçamos o Senhor. A vida eterna é essa, né? É conhecer o Deus único e verdadeiro e Jesus Cristo é quem Ele enviou. E a gente só perece, só é enganado quando a gente não conhece. Quando conhece, não fica confuso. Esse caminho é estreito e apertado, né? Como conhecer o nosso Deus? Olha só. Isso é o mais precioso. Que é o que a gente estava falando da fé, né? O rapaz lá não tem o estereótipo, isso, mas está sereno. É conhecer como Deus trabalha. É um homem que chega e fala assim, não, Deus pensa assim. Eu conheço Ele. Olha só, quase como eu estou há 15 anos andando com o Xande, já tem uma ideia mais ou menos como ele pensa e tal. Mesma coisa, ele já tem uma ideia mais ou menos de que se uma situação eu vou ficar irritado, não vou. Eu tenho essa ideia. O processo... Você imagina você fazendo isso com Deus. Conhecendo mesmo, não estando interessado em Deus resolver o meu problema, mas querendo conhecer Ele. Chega uma hora você vai falar igual a Abraão. Fiquem aqui. Eu e meu filho subiremos para sacrificar o Senhor e voltaremos. É o que está escrito lá. Voltaremos. Para voltar os dois. Mas o cara foi lá para matar. Ele não sabia que tinha um negocinho lá separadinho para prover na hora. Ele puxou o punhal. Mas isso não quer dizer que em nenhum momento ele não acreditava que o filho ia voltar vivo do lado dele. Por isso que ele foi o primeiro a crer na ressurreição dos mortos. Sem nenhum testemunho. Sem ter ouvido, fulano aconteceu isso. Não. Eu vou te dar o privilégio de você perder o seu filho. Ou pelo menos você pensar no limite que você perdeu. Você é meu amigo, eu vou te dar esse privilégio. Me permitiu contar um pouco da minha história na tua vida. Talvez, Abraão, você nunca subiu num púlpito, põe uma gravata e faça uma grande pregação. Mas o que eu estou fazendo na tua vida não vai ser esquecido até o último dia que eu voltar. Você é meu amigo. Você não me negou nada. Olha só que coisa interessante, né? Deus o tempo todo sabendo se a gente tem alguma coisa para negar para Ele. E se a gente nega a gente mesmo, a gente não nega nada a Deus. Isso é viver por fé, né? Isso é viver assim, por fé. Você pegar a direção de Deus e agir conforme a vontade de Deus, independente da realidade que você esteja vivendo. Porque a gente gosta muito de ver exemplo. Você falou isso agora, lembra que você falou isso? Você citou que ele não tinha ninguém para ser exemplo para ele. Eu fico olhando assim, como a minha fé
ela é meio capenga, porque quantas vezes eu me pego precisando de exemplo. Né? Vi o exemplo de uma irmã outro dia, que o pastor da igreja dela não pregava sobre Isaías 53. Nunca pregou. O dia que pregou, e ela soube que ela tinha direito à cura, foi uma revelação do Espírito de Deus para ela, né? Que ela entendeu que ela tinha o direito à cura, que ela só pedia ao Senhor, deixar isso na mão do Senhor. Ela rasgou a Bíblia e botou em cima da ferida. Ela não sabia ler, porque ela não lia a Bíblia, ela era uma pessoa. E ela foi curada. Né? Aí a gente fica querendo copiar isso dos outros, entendeu? A gente fica... Quantas vezes, rapaz, a gente busca exemplo para fazer igual, e o que Deus quer fazer com a gente é algo como fez com Abraão. É uma coisa assim, né? Uma coisa pessoal. A fé, a fé é pessoal. Deus quer trabalhar a nossa fé de uma forma pessoal, e a gente tem que passar por essa lição. A gente tem que fazer isso. A gente tem que tirar nota 10, a gente tem que ser bom nisso no Evangelho, né? Em viver pela voz do Senhor, por fé. É isso. Eu confesso que é uma dificuldade muito grande para mim, porque a situação está difícil, a gente se baseia pela situação. Mas Deus falou, não esquece o que Deus falou. Seja racional, né? Isso você botar em prática não é fácil. Não é fácil. Outro dia eu estava na igreja, o Senhor falou, vai chegar uma proposta na tua mão para vender a loja. Não aceita. Chegou a proposta, foi na quarta que Deus falou comigo, chegou a proposta sábado. O que eu falei? Sim. Imediatamente, né? Mas aí depois eu falei, Senhor, eu sei que tu falou comigo, mas eu falei sim. Então foi o seguinte, cria uma circunstância aí pro cara sair fora, porque aí eu fico... Não, essas coisinhas, essa imaturidade, Deus quer acabar com isso no meu coração, no nosso coração. Se Deus falou, acabou, tá falado, é não, e pronto, amém. Abraão, eu volto com o menino, volto com o menino. Para quem estava ali não estava entendendo nada, né? E realmente Deus teve misericórdia, né? A pessoa foi do outro lado, né? E ofereceu o mesmo dinheiro que ofereceu para mim. O cara aceitou. O cara gostou mais da loja dele do que da minha, né? Por causa de uma diferençazinha. Olha só como é que Deus faz. A minha loja era muito melhor do que a do cara, porque o produto que o cara vende, a minha loja é muito melhor, porque é mais alta, para ele ganhar mais dinheiro, né? E a loja do que ele comprou, uma loja mais baixa, com quase 2 metros de altura de uma ponta a outra. Entendeu? O que ele vai ganhar na minha é muito maior do que uma diferençazinha de R$200 de aluguel, que não era mais caro em comparação com o do vizinho. Mas ele se apegou naquilo ali, entendeu? Para não fechar o negócio comigo, para não... Sabe? Deus trabalhou para ele se agarrar. Então, eu realmente, eu me despertei para isso. Quero dar um passo nessa direção. Né? A gente precisa dar um passo nessa direção. Observar isso. E Deus falou, está falado. Acabou. Né? Hoje Deus falou, amanhã está em depressão, porque a situação está... É muito difícil, gente. É uma lição difícil de entender. A gente acha que é fácil. A gente acha que as experiências dos outros é fácil. Mas as nossas são muito difíceis. Né? Olha o que Abraão, um homem considerado amigo de Deus, o que ele não passou para ganhar esse título. As coisas não são fáceis do jeito que a gente pensa no Evangelho, nas histórias. Como a gente lê uma página, acabou ali a história, acha que é mole, não é. Acha que é mole, não é. A gente tem que observar, combinar, talvez ler uma coisa e ficar pensando, como o Senhor orienta, né? Medita na minha lei de dia e de noite, Josué. E se você meditar nela de dia e de noite, você vai suceder bem. Se você não meditar, você não vai suceder bem. Talvez a gente precisa seguir umas orientações dessas, que Deus já previamente já nos disse,
essas orientações para a gente encher o nosso coração do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então, quanto mais a gente se aparta da palavra, mais a gente se aparta do Deus da palavra. Né? E isso é uma coisa muito, muito prejudicial para o crente. Não tem como, é a mesma coisa que um carro não ter combustível, né? E precisar ir a um lugar importante, ou não ter óleo, não tem engrenagem, não tem óleo na engrenagem. Não dá para a gente viver sem fé. É impossível até agradar a Deus. Eu fico pensando assim, existem coisas que Deus permite e a gente passa, né, que é muito diferente. Eu fiquei pensando muito nessa situação assim, né, que você falou cada irmão, né, uma situação, eu fiquei pensando muito na situação de Adão e Eva, sabe, no sábado. Eu fiquei pensando muito na situação deles. Eu fiquei pensando assim, nenhum ser humano, assim, você passou coisas que eu passei, que o Paulo, a Vanessa, em aspectos diferentes, mas passamos, né? Nenhum ser humano, fora Adão e Eva, viveu naquele jardim. Nenhum. Eles foram o único de toda a raça que experimentaram aquilo. Que viviam num lugar onde você podia comer uma fruta, deixar ali, ela ficar 1000 anos e não apodrecer. Poder andar nu, sem roupa alguma, não sentir frio, não sentir calor, não machucar o pé andando, a temperatura da água perfeita, tudo em perfeita sujeição, submissão, harmonia. No final da tarde, Deus atravessando o jardim, conversando com eles. Ninguém viveu isso. Ninguém. Você imagina o que deve ter sido a pior coisa da vida deles? A gente fala de sofrimento, de Jó. Você imagina o que deve ser a pior coisa da vida deles? O dia seguinte que eles pecaram e que Deus retirou eles desse lugar e agora colocou eles para viver na terra e fechou a porta desse jardim. Eles viveram, eles não só de ouvir falar, não, eles viveram. Você imagina agora tudo o que se tinha de melhor, tudo que as pessoas olham os crentes hoje querendo ir pro céu, o cara saindo. Entendeu? O que está querendo ir pro céu, parceiro? O cara estava saindo do céu, entre aspas. Aí você imagina ver o corpo envelhecer, as costas. A gente sempre foi assim, tranquilo. Tem que trabalhar pra caramba. O cara tem que trabalhar, tem que suar, ver os filhos competindo, não ter mais harmonia, ver o ciúme, a inveja, ver a morte. Eu fico imaginando o que deve ter gerado no coração de Adão. Um despedaçar, mas um despedaçar para voltar. Um profundo arrependimento de assim, tudo o que eu gostaria. Agora vendo tudo isso aqui, vendo bem, vendo mal, vendo tudo que eu gostaria, era de retornar assim com o filho pro lado. Era tudo que eu gostaria. Nada tem mais importância do que o Senhor, do que a comunhão que a gente tinha naquela tarde. Ele ouviu também uma direção, mas chegou na hora e disse sim também. Isso que você falou com o senhor da loja, desde Adão acontece com todo homem até hoje. Acontece comigo todo dia. Com cada um de nós todo dia. Todo dia. Por isso a gente precisa ser despedaçado. Por isso a gente precisa ser ferido. É por isso, e Deus sabe disso. E Ele tem um instrumento perfeito para despedaçar a gente. A cruz. Deixa eu só ler um texto aqui, só para, né, porque os irmãos estão ouvindo, a gente não ficar. O Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Ele prossegue: e nem nada vos espanteis dos que resistem
o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É interessante Paulo, né? Ele fala, está dando um conselho para os irmãos filipenses, né? Porque os irmãos viam alguns irmãos contextualizando, resistindo ao evangelho da cruz, e Paulo está falando para eles, sabe, porque esse evangelho da cruz é um evangelho que nós temos que padecer por ele mesmo, sabe? Está querendo nos introduzir, e tinham irmãos querendo tirar a gente desse evangelho, né? E a gente sabe que hoje existe essa realidade, né? E esse evangelho, ele está querendo relatar, ele está ligando esse evangelho que é o mesmo sentimento de Cristo. Cristo é o nosso precursor, irmão. O caminho nosso tem que sim, pode ser o oposto, né? Como o Alexandre falou dessa questão dessa posição, eu vejo assim, sabe, irmãos, que nós não temos como optar por isso. Isso tem que ser um agir de Deus no nosso homem interior. O que nós temos só que fazer é nos render, porque a gente nunca vai optar pelo evangelho da cruz. Quando que a gente vai optar? Quando que Abraão iria optar por crucificar o filho dele? Ele jamais iria escolher isso. Se Deus perguntasse para ele, você quer isso ou você quer aquilo? Não que Deus foi arbitrário, mas Deus conquistou o coração de Abraão. Há um ato de relacionamento aí. Abraão não se tornou amigo de Deus, pai da fé, não foi porque Abraão tomou uma posição, sabe? Mas foi porque o Senhor conquistou ele. Mas foi porque ele se rendeu. O nosso papel é de rendição. Não é de avançar, é de recuar. Esse é o oposto. Sabe? É o que Paulo está falando aqui aos filipenses. Nosso papel tem que ser de recuar, não de avançar. Sabe? Isso tem que ser de recuar de nós não desistir de nós. Nós temos que desistir do nosso plano, do nosso objetivo. Porque enquanto a gente não desiste disso tudo, não abre mão disso tudo e bota isso aos pés do Senhor, verdadeiramente, irmão, a gente não vai alcançar esse sentimento, sabe? A gente sempre vai ter dois planos, o meu e o do Senhor. O meu e o do Senhor. O meu e o do Senhor. E aí é o que Paulo fala aqui no versículo 28 do capítulo 1, ele fala: em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Não que Paulo estivesse tratando especificamente isso aqui, Paulo estava tratando outros assuntos, né? Não vou, mas assim, para a gente tirar como um princípio,
Paulo está querendo dizer, o princípio que Paulo está querendo estabelecer é o seguinte, que quando a gente abre mão de todos os nossos planos, pra gente é uma perdição. Sabe? De tudo que Deus prometeu, irmão. A gente precisa... Porque é tão interessante, irmão. Porque quando a gente está lá no fundo do poço, sabe o que acontece? A gente só vê o Senhor. Mas quando a gente consegue respirar, a gente já começa a fazer um monte de plano, viu? O Senhor está lá em cima, a gente não bota o Senhor em nada. E a gente fica assim, volátil. Aí daqui a pouco o Senhor joga a gente lá no fundo do poço de novo. Foi o que Paulo viveu isso. Romanos 7. Mas Paulo, quando ele descobriu que realmente ele tinha que abrir mão de tudo, quando ele falou que todo o conhecimento que ele tinha era esterco. Com tudo, quando ele, irmão, mas isso tem que ser uma realidade que tem que brotar no nosso coração. A gente realmente declarar para o Senhor, irmão, se a gente não chegar a isso, sabe, constrangido, vai ter um caminho duro pra gente, assim, até às vezes um pouco pesado para nós, sabe, irmãos? Eu falo isso porque é interessante, quando eu estava lendo uma vez, o irmão leu esse texto, como que se caiu uma escama para mim, sabe, assim, ó, meus olhos caíram assim, porque eu pude ver que enquanto eu estava fazendo o plano e resistindo ao plano de Deus, irmão, eu ia contribuindo com o Senhor, daqui a pouco, por eu ter meu plano, o meu plano se tornava mais importante do que o do Senhor. E aí eu caía fora do... Sabe para de que, irmão? Tudo que o Senhor planejou é diante da fundação do mundo. A gente chegou agora. 6.000 anos, quase 6.000 anos depois do primeiro homem na Terra. E a gente vai achar que o nosso plano tem algum lugar nesse negócio aí, irmão? A gente precisa abrir mão. E Paulo fala que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Até o seguinte, interessante que o Senhor, ele era um homem como nós. E assim, de repente seria muito até, né, não estou aqui fechando questão com nada, né, claro, a gente está aqui numa comunhão, né, irmãos? Mas assim, creio eu que o Senhor também, de repente, poderia até, embora que a comunhão dele com o Pai era muito, mas assim, deixa um espaço para nós entendermos que o Senhor também, ele tinha algum, de repente, ou a dor, de repente, o afastava do plano eterno do Pai, porque ele falou: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Então aquele texto ali deixa pra gente que o Senhor era humano também, o Senhor tinha sentimentos humanos, né? Então, mas ele, todo momento ele aniquilou o plano dele, sabe? Ele não queria saber do plano dele. E isso, por que eu falo isso, irmão? Porque isso nos ajuda muito no nosso dia a dia, sabe? Como que isso nos ajuda no nosso dia a dia? Pela questão de que você não vai ser um empecilho para o Senhor. Porque, irmão, o plano de Deus, custe o que custar, vai percorrer. Só que, ou a gente vai entrar no meio desse plano e o Senhor vai ter que abaixar, derrubar a gente, e aí dói, por isso que dói, muitas das vezes dói. Porque a disciplina do Senhor, na verdade, você não vê Pedro, se lamentando pela disciplina. Você vê até ele falando: ó, estou nessa condição e tudo, mas você vê ele se regozijando. Lógico que numa outra realidade lá na frente. Mas a disciplina, ela, quando a gente alcança a realidade do Senhor, ela é um regozijo. Foi o que o Rafael falou aqui, a gente vai nos alegrar com a morte. A gente vai ver que a morte é um privilégio para nós. Mas por causa que a gente abriu mão desse plano aqui, ó.
abriu mão, a gente não tem mais plano. Agora o plano é o do Senhor. E por isso que é importante na nossa caminhada a gente compreender o que o Senhor fez por nós, irmãos. O que nós éramos. Isso tem que ser real para nós. Irmão, quem é Pablo? Vamos olhar numa forma ampla, irmão. Quem somos nós no plano de Deus? É porque o evangelho que a gente ouve hoje valoriza muito a gente. Sabe? A gente tem valor. Você tem valor, irmão. Agora o que nós temos é Cristo, irmão. Se não for Cristo, nós não temos valor nenhum. Que valor nós temos no plano de Deus? Pode ser que nós possamos ter um valor para cumprir a profecia má, como Judas, por causa do coração duro e resistente. Como tem várias profecias que muitos irmãos, amigos, muitos conhecidos nossos vão cumprir. A profecia está lá, Apocalipse, o livro de Apocalipse está estabelecido. Qual é a nossa parte da profecia? Isso tem que ficar no nosso coração. Porque vai se cumprir, irmão. Tudo vai se cumprir. Sabe, o Senhor nos tirou do reino das trevas. Isso, irmão, nós estávamos perdidos. É porque a gente já respirou um pouco mais da luz, então a gente faz um monte de plano. E é triste porque o Senhor tem que quebrar os planos de novo para mostrar pra gente quem nós somos. Agora não é muito melhor a gente viver com a realidade de quem nós somos? Como o profeta acho que Ezequiel fala que somos menos que nada, né? Que valor eu tenho, irmão? Agora, porque eu acho que eu tenho valor, aí eu exijo um monte de coisa do Senhor. Eu exijo a promessa, eu exijo bens materiais, eu exijo isso, eu exijo ser. Creio que muitos desses irmãos que o Rafael citou foram irmãos que no final da caminhada eles viram que não tinha direito de exigir nada do Senhor. Pô, Senhor, mas eu jejuo, sou um bom servo. Então não foi o Senhor, foi você. Você se esforçou. Mas o servo de Deus, ele sabe que ele não tem condição de fazer nada disso. Sabe, de estar na presença de Deus. A gente não está na presença de Deus porque a gente quer. A gente está na presença de Deus porque Ele nos constrange. É diferente. O sentimento aqui é outro, irmão. Jesus, ele não estava querendo impor que ele era filho de Deus. E por isso ele tinha direito a tudo e a resolver tudo. Mas ele se esvaziou. Ele abriu mão de tudo, irmão. E a gente? Irmão, ele não abriu mão, não foi da promessa de ganhar um bom emprego, não. Ele abriu mão, foi da glória, irmão, com o Pai. E da comunhão com o Pai. E a gente está reclamando que estamos abrindo mão de um planinho de vida de 30, 40 anos, irmãos. Consegue entender como nós somos tão miseráveis? A gente não quer abrir mão de um plano de vida de 30 anos, 40 anos. O Senhor foi abrir mão da eternidade. Ele abriu mão da comunhão, de toda a glória, a riqueza que ele tinha com o Pai para vir aqui. Por isso que Paulo fala no 5, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, irmão. Entende? Porque só o homem pode sentir isso. Esse sentimento de que, irmãos, somos nada. Isso é algo que o Espírito gera em nós. E só o Espírito Santo pode gerar essa obra no nosso coração. E quando ele gera isso no nosso homem interior, irmãos, no nosso homem interior já está gerado, mas quando ele gera isso na nossa alma, começa isso a espalhar para a nossa alma. Que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Que é esse sentimento que a gente está tocando, irmão. Sabe? Da humilhação. Não é se humilhar porque você quer se humilhar, não. Você se humilha porque você tem um precursor. Porque você tem alguém que mostrou o caminho para você. Sabe? Mostrou, irmão. Tem alguém que falou assim para você, eu vou mostrar para vocês que eu vou me humilhar da pior forma. Vou sofrer os piores e vou mostrar para vocês que há uma vitória nisso daí. E aí agora ele nos introduz nessa realidade, para que nós soframos também e nos humilhemos também. Sabe para quê, irmão? Para que na igreja não haja ninguém exaltado. Por isso que ele leu no 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu não vou chegar aqui e considerar um irmão superior a mim. Não é porque falsa humildade, sabe? Mas é por causa dessa realidade, desse sentimento. Precisamos sentir, irmão. Precisamos entrar nesse sentimento. Se ainda não conseguimos alcançar esse sentimento, irmãos, porque senão vamos ficar o tempo todo lutando com a graça e com a lei. Graça, lei, graça, lei, graça, lei, graça, lei. Ora estamos na graça, ora estamos na lei. Por quê? A lei, irmão, é justiça por seus próprios braços. Você acha que você é capaz de servir a Deus. Mas a graça, irmão, é o que opera no Espírito Santo. É porque você olha para o Senhor e você vê que você não tem condição nenhuma. Isso é graça. Isso é graça e misericórdia. A lei não. A lei você acha que você é capaz, que você pode, que você tem chance, tem como mudar essa história. Na graça não, irmão. Na graça você olha para si e você fala, Senhor, sabe? Eu sou o mais miserável de todos os homens, como Paulo falou. Essa é a diferença da graça e da lei. Ora nós estamos na graça, porque olhamos para o Senhor. Depois entramos na lei, que achamos que podemos correr. Sabe? Isso, quando a gente atinge, consegue compreender esse sentimento do Senhor, a gente elimina muita luta no nosso viver diário, sabe? Facilita a nossa caminhada se torna mais leve, porque a gente abre mão de todos os nossos planos por causa do Senhor. Eu sei que é difícil, irmão, é difícil. Eu falo isso porque, sabe? Mas a gente precisa olhar para esse quadro aqui, irmão, que Paulo fala desse sentimento, sabe? Esse sentimento precisa ser forte no nosso interior. Se ainda não alcançamos isso, precisamos pedir ajuda ao Senhor, que Ele nos introduza nessa realidade. Senão não adianta a gente ficar buscando muitas coisas. Precisamos sentir como o Espírito sente. Qual é o sentimento do Espírito? Qual é o desejo do Espírito? Igreja, irmão, não é lugar para sentimento humano. Igreja é um lugar de sentimento espiritual. Sabe? O Senhor nos ajude, né? Salmodiai ao Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Eu fecharia com esse versículo assim, de que a gente fala muito sobre essa questão, né, do tratado do Senhor do sofrimento, ao mesmo tempo a gente sente muita alegria, já viu também? Em vários momentos aqui, né, da comunhão, fala de situações muito difíceis e ao mesmo tempo de muita alegria, né? É uma coisa assim, humanamente não dá para entender. Você até sente a alegria mesmo do Senhor, né? O Espírito produzindo isso. Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente sente. Então, assim, eu gostaria de fechar assim com um exemplo que muito me chamou a atenção do irmão chamado Bob Mumford, que uma vez ele relatou num dos seus livros uma colocação muito interessante de como um servo de Deus pode se comportar, né? Tinha um pregador numa cidade, pregador é referência naquela cidade, né? Cidades pequenas americanas, pregador e tal, todo mundo ali. Um dia chegou uma mulher que não tinha muito essa reputação assim boa,
Chegou com uma criança, o cara pegando, botou no colo dele e falou assim: agora você assume teu filho, seu safado. Agora pega ele e assume ele. E aí aquele pregador pegou a criança, levou para casa, né? Obviamente muitas pessoas não ouviam mais as mensagens dele. Ele criou aquele menino 12 anos. E depois dessa idade de 12 anos veio saber que aquela criança nunca foi filho dele. O dia que souberam, aquela morte gerou muita vida. E muitas pessoas entenderam o que era ser um homem de Deus. Que não se justifica. Que não pleiteia a sua própria causa, sabe? E aquilo mexeu muito comigo, porque o natural do cara falou que, né? Então não é, então não sei o que, então tá, mas o homem de Deus, ele é... O homem de Deus, ele é de Deus. Se Deus mandou ele não falar, ele não vai falar. Porque ele tem um dono. Ele é propriedade. Ele não está propriedade, ele é a propriedade, né? Então assim, o Senhor nos ajude, né? A entender um pouco isso, essa questão de que nós somos a propriedade dele. É ele que tem feito tudo, ele que tem nos ferido, nos ligado, ele que tem criado as circunstâncias, tem desembaraçado, que tem... Sabe, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito misericordioso, muito justo, né? E o que ele falou realmente é verdade. Eu tenho planos a respeito de vocês que são planos de bem. Tem um detalhe, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, mas no final, tudo que eu penso, tudo que eu faço, claramente Deus falando isso na sua palavra, tudo vai colaborar. Tudo. O bem daqueles que vai colaborar. No final vai. E quando a gente começar a perceber isso, aí o Salmo 47 a gente vai começar a bater palma. Sabe? Vai começar a glorificar o Senhor e falar assim: Senhor, não é o que Paulo vem falando lá. Quem pode dar conselho ao nosso Deus? Quem conhece os seus caminhos, os seus juízos? Quem pode dar alguma coisa primeiro a Ele para depois receber? Quem pode sondar o seu coração? Quem é como Ele? Ninguém. Ele vai ficando maravilhado, ele assim, não tem. Eu penso aqui, o Senhor está ali. Eu falo aqui, o Senhor está ali. Se eu meto a cama lá embaixo, eu encontro o Senhor. Se eu vou lá na alma do Senhor. Qualquer situação de fuga, qualquer situação que o homem tente se afastar, essa obra que Deus fez na cruz é capaz de ir lá e alcançar esse cabo e trazer ele de volta. Você falando aí, eu lembrei do povo de Israel, quando Esdras estavam reconstruindo, né, os muros de Jerusalém. Imagino que uma necessidade muito grande. Aí ele fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Tem muito a ver com o que está falando, né? Porque independente das circunstâncias que a gente está vivendo, essa alegria, né, esse reconhecimento, com essa rendição ao Senhor, aquele povo estava ali com o coração como em frangalhos, né? Frangalhos, está totalmente... Deus, ele precisa esvaziar para encher. Deus, ele precisa destruir para construir. Deus é uma coisa assim que não dá para você botar ele num parâmetro, né, de como ele vai trabalhar, né? Ele precisa... Ele é Deus, né? Ele sabe como trabalhar, né? Lembrei do irmão Cláudio, lembra? Falando do Cláudio naquela vez, ele falou assim, uma vez ele estava brigando com Deus, e Deus falou assim com ele: Cláudio, não tente me colocar numa caixa. Primeiro, porque eu não gosto. E segundo, porque eu não vou caber. É verdade. Resumindo, é mais ou menos por aí, totalmente por aí, né? Eu lembro também daquele profeta que quis entender Deus, né? Como ele teve um sonho, lendo a Bíblia, esses teólogos, né? Deus sempre traz uma experiência através desses sonhos pra gente, né? Tremendo, né? E aí ele sonha que um garoto estava cavando um buraco na areia, na praia, né? Aí ele perguntou pro garoto: você está fazendo? Eu vou botar um mar aqui dentro. O mar é muito grande. Se eu botar o mar aí dentro, mas como é que você quer entender Deus? O Deus respondeu para ele, aquela ganância dele, né?
de querer estar ali buscando, de querer. E a fórmula é tão simples, né? E a coisa é tão simples, para que complicar? A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Para quem está abatido, né? Para quem está triste, para quem está precisando de uma resposta, para quem está passando um momento difícil, a alegria do Senhor é a nossa força. Me veio isso no coração quando você falava, me veio essa inspiração que está falando, quando você falava, me veio essa deixa, né? E a gente possa deixar a alegria do Senhor, né? Estampar na nossa vida, em meio às tribulações, o reverso da vida, porque é possível. Eu creio que é possível. Eu creio que Deus está visitando a Inê, está dando força para ela, está dando alegria para ela, de onde ela não tem, né? Nesse processo todo que ela está vivendo, ela tá vendo o Senhor, né? E está vendo o Senhor, tendo uma experiência que ela vai poder falar para a gente, vai poder, quando vier o Brasil, ensinar para a gente, né? Com a profundidade que ela sabe pregar, né? Ela vai extrair isso e vai ser bênção, né? Vai ser bênção, Deus, Ele é conosco, né? Glória a Deus. Não valho eu mais do que 10 filhos? Vale, Senhor, tu vale mais do que 10 do que 20. Viver um pouco difícil, mas vale.